Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme e eu e meus colegas iremos falar sobre princípios gerais do direito público. Para a gente entender o que são esses princípios, a gente tem que entender qual que é a importância deles na administração e como funciona o Estado com elas. Eu vou falar sobre os princípios gerais que tem no nosso país, os princípios gerais do direito público brasileiro, porque existe sim em outros países até uns princípios iguais aos nossos, só que cada um escolhe conforme é adequado a cada país. Esses princípios têm duas finalidades. A primeira finalidade, ele faz a distinção entre direito público e direito privado. Ele nos mostra a diferença entre um e outro. A segunda finalidade, ele delineia todo o regime jurídico. Ou seja, ele serve como uma base, ele serve como direcionamento para todo o ordenamento. No total, são 8 princípios. O primeiro princípio é autoridade pública, o segundo princípio é submissão do Estado à ordem jurídica, terceiro, função, quarto, igualdade dos particulares, o quinto princípio, devido processo, o sexto, publicidade, o sétimo, responsabilidade, o oitavo, igualdade das pessoas políticas. Eu vou falar sobre o primeiro, que é a autoridade pública. Essa autoridade pública, ela se refere ao Estado. O Estado, ele tem uma grande importância. Por quê? Porque ele é uma ferramenta, ele serve como uma ferramenta para atender os anseios dos coletivos, que é o interesse público. Esse interesse coletivo, desse coletivo, ele se sobressai sobre o interesse individual. Então, ele tem a nossa Constituição, com esses princípios, eles dão autoridade para o Estado, para ele poder manifestar esses poderes. E assim, ele atende os anseios desse coletivo. Ele se manifesta de dois modos. Ele impõe unilateralmente o comportamento dos particulares, que é através de sanção, através de atos administrativos, como, por exemplo, uma desapropriação. Só que antes de falar disso, a gente tem que entender que o Estado, ao exercer esse poder, ele não pode exercer da forma que ele quer. E ele não usa o tempo todo esse poder dele. Por exemplo, na desapropriação, ele pode sim desapropriar alguém se necessário, se for de interesse público, que é o mais importante. Se for de interesse público, por exemplo, ele vai desapropriar um imóvel, e naquele lugar, com a vontade popular, dá para se construir um colégio. Assim, o Estado ele tem esse poder para poder desapropriar a pessoa. Só que não da forma como ele age, como ele quiser. Ele tem que desapropriar e indenizar essa pessoa. Então, ou seja, por mais que ele tenha esse poder de sanção e de ato administrativo, que é um poder mais imperativo, ele tem que garantir o direito do indivíduo. Então, ou seja, por mais que ele atende um anseio coletivo, ele tem que respeitar o indivíduo por si só. O segundo modo que ele manifesta, ele atribui direitos aos particulares. Ele faz isso através de um vínculo não obrigacional. Ele pode fazer isso por autorizações, ele pode fazer isso por reconhecimentos, ele tem que garantir o direito de propriedade. Ele pode autorizar, por exemplo, com o anseio de um particular, ele pode autorizar um evento, uma execução de um evento. Ele atribui esse direito aos particulares. Essa é outra forma de modo que ele se manifesta com seus poderes. A gente entende que esses atos, conforme está descrito, esses poderes eles podem também ser revogados. Eles podem ser anulados e eles podem modificar e extinguir os seus próprios atos. Ou seja, eles fazem esses atos, o Estado, e eles também podem revogar os seus próprios atos. Eles têm esse poder para revogar. Então, o que a gente entende da autoridade, que sim, o Estado ele tem uma parte mais imperativa, ele atende esses anseios no qual o coletivo precisa ou quer, só que tudo que ele for fazer, todos os seus atos, tudo que for fazer tem que ser de interesse público, tudo. E é isso que eu queria dizer. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Giovana. Vou cortar o vídeo, vocês vão ver que ela vai falar agora. Obrigado. Boa noite, meu nome é Giovana
e eu vou dar continuidade à fala do meu colega Guilherme. Eu vou falar sobre o princípio da submissão do Estado ao ordenamento jurídico e sobre o princípio da função. Bom, a submissão do Estado, ela vem justamente para limitar essa autoridade. Por quê? Essa autoridade, como meu colega deve ter mencionado, ela é fruto de impor o interesse coletivo sobre o interesse privado, de modo a concretizar as finalidades, né, do próprio ordenamento jurídico. Então, o Estado, ele exerce a autoridade com uma finalidade. E, para isso, essa autoridade, ela deve ser limitada. A principal tradução desse princípio é através do princípio da legalidade. Por quê? Porque nenhum ato público ele pode acontecer sem que haja determinação legal para isso, sem que a Constituição tenha definido uma finalidade, porque os atos públicos servem para concretizar o interesse público. Nesse sentido, o autor explica que a submissão no direito público é contraposta à liberdade do direito privado, no sentido de que no direito privado, tudo que não é proibido é permitido, e no direito público, tudo que não é permitido é negado, porque só é permitido aquilo que for pré-determinado pelas leis. Isso é garantia de atuação no Estado. Por exemplo, no processo penal, a gente tem que eu não posso ser condenada sem lei que prescreva anteriormente a conduta criminosa. Nesse sentido, a submissão do Estado é uma garantia para as pessoas. O princípio da função, ele está ligadíssimo com o princípio da submissão. Por quê? Porque também é outro limitante. Como a função estatal, ela tem que atender à finalidade, a função, ela vem dizer que o ato estatal, o poder de agir do Estado e até a própria autoridade, ela não é conferida à toa ou para ser usado segundo uma vontade subjetiva. Não, ela é pré-determinada segundo a lei e por essa ação ser submetida a uma ordem legal, ela não é uma faculdade, ela é um dever jurídico. Nesse sentido, ele cita o exemplo do judiciário, onde o juiz não pode se negar a proferir um voto ou dar uma sentença. Ele cita do administrativo, onde os serviços públicos não podem deixar de ser garantidos. Ele cita também no legislativo a previsão de ação de inconstitucionalidade por omissão, que inclusive obrigaria o legislativo a legislar sobre matéria a qual tenha se omitido. Outro sentido desse princípio da função é justamente a materialização desse vínculo. Por quê? Porque ele tem que atender uma finalidade, a finalidade que a lei determinar, né? Como ele se submete a essa lei, ele vai atender. Por exemplo, o professor mesmo deu esse exemplo em sala, que é você remover um funcionário público de um lugar como sendo uma medida sancionatória, quando, na verdade, essa medida só pode ser feita para melhor aproveitamento, né, do sistema como um todo. Isso configura desvio de finalidade. Todo desvio de finalidade vai configurar o abuso de poder, porque você está usando o poder de agir para o Estado com uma função que não é dele. Para você exercer esse poder de agir, saber interpretar se você está agindo na função certa e, portanto, se submetendo ao ordenamento jurídico, você vai seguir alguns princípios. São eles a razoabilidade, no sentido de que a minha interpretação não pode ser irracional. Na proporcionalidade, no sentido de que vão existir situações mais leves e mais graves, e eu vou ter que saber aplicar o ato devido de acordo com a proporção da situação. A moralidade e a boa-fé, né? De saber que o agente público ele vai seguir os anseios das finalidades públicas. E é isso. Agora eu vou passar a palavra ao meu colega Alexandre. Boa noite.
todos, meu nome é Alexandre. Irei tratar agora sobre o princípio da igualdade dos particulares perante o Estado. Só para conceituar um pouquinho o entendimento de todos, é a igualdade dos particulares. Particulares seria toda a população perante o Estado sobre o Estado. Então vamos lá. Onde está previsto essa igualdade dos particulares? Basicamente está no artigo 5º, no seu caput, da Constituição Federal de 1988, falando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bom, trazendo isso para a esfera do direito administrativo, onde podemos observar isso? Podemos observar nas licitações e nos concursos públicos, onde todos os particulares concorrem igualmente. E o melhor qualificado dentro dos requisitos exigidos pela licitação ou pelo concurso público, eles conseguem isso. Então, mas pensando no seguinte, no concurso público existe uma vaga para as pessoas com deficiência. Como funciona isso? Tem uma frase que explica muito bem isso. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Na exata medida de suas desigualdades. Então, assim, tratar os desiguais ou tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Então, assim, candidatos com deficiência, eles fazem a prova de um jeito específico, eles têm uma cota com uma quantidade de vaga específica para determinado concurso, e assim que funciona o princípio da igualdade na esfera do direito administrativo. Bom, irei passar a fala agora para minha amiga Adriele. Olá, eu me chamo Adriele e eu vou tratar sobre o princípio do devido processo legal e o princípio da publicidade. Bom, para começar a falar sobre o devido processo, nós precisamos recapitular um pouco o que significa o processo em si. O processo é o encadeamento necessário para atos e fatos destinados à produção ou execução de atos jurídicos para serem juridicamente regulados. É o modo de agir normal do Estado. O devido processo legal é o que legitima a atividade estatal. Do ponto de vista do autor que pede e do réu que se defende, o devido processo legal tutela a posição dos litigantes perante os órgãos jurisdicionais. Mas, do ponto de vista do Estado, obrigado à prestação jurisdicional e sujeito passivo do direito de ação, esse mesmo conjunto de garantia vai legitimar toda a atividade jurisdicional. O devido processo é garantia dos particulares frente ao Estado. Garantia ao mesmo tempo passiva, ou seja, é dirigida à pessoa enquanto sofre o poder estatal, e ativa, destinada a propiciar o acionamento do Estado pelos membros da sociedade e a obtenção de decisões. A produção dos atos legislativos é conferida ao Poder Legislativo, que é formado por representantes eleitos do povo com a colaboração do Executivo. Já na esfera judicial, o devido processo se concretiza, em primeiro lugar, pela garantia do juiz natural, e, de outro lado, pela garantia do contraditório e da ampla defesa aos seus litigantes e acusados em geral. Na esfera administrativa, o princípio do devido processo também se realiza através da garantia do contraditório e da ampla defesa aos litigantes e acusados em geral. Já em decorrência dela, a aplicação de sanções administrativas deve ser precedida de procedimento onde se assegure a oportunidade para a manifestação do interessado e para a produção de provas por ela requeridas, como, por exemplo, o bem do direito ao recurso, etc. Agora, falando sobre o princípio da publicidade, seja em nome da limpidez da atividade estatal, ou seja, para a garantia de direitos individuais, o Estado tem o dever da publicidade. E nós vamos entender melhor o porquê disso. Quando a doutrina e a jurisprudência falam da publicidade dos atos estatais, normalmente elas examinam como o ato deve ser notificado aos seus destinatários, se através de publicação, se por intimação, etc. No entanto, essa publicidade não é algo exclusivo do direito público, mas se espalha por todo o direito. O que há de especial em relação ao Estado é a abrangência e a forma dessa divulgação.
A ampla publicidade no aparelho estatal é princípio básico e essencial ao Estado democrático de direito, que favorece o indispensável controle, seja em favor do direito individual, ou seja também para a tutela impessoal dos direitos públicos. O direito da publicidade constitui uma preciosa garantia do indivíduo no tocante ao exercício da jurisdição, especificamente também para obtenção de informações de caráter pessoal. A Constituição criou a própria ação judicial própria, que é o habeas data. O sistema da publicidade dos atos processuais situa-se entre as maiores garantias de independência, imparcialidade, autoridade e responsabilidade do juiz. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Gabriele. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Gabriele e nós vamos falar sobre a responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade do Estado. Na Constituição Federal está expresso no artigo 37, em seu 6º parágrafo. É um princípio implícito no sistema do Estado de Direito e é exigido pelo próprio Estado de Direito, pois seria contraditório o poder público se submeter ao direito e, ao mesmo tempo, ficar imune de indenizar toda vez que seus comportamentos atingirem a esfera jurídica dos particulares. A responsabilidade estatal difere da particular no que diz respeito de governa-se por regras próprias do direito público que a tornam mais ampla. No direito privado, a responsabilidade está ligada à ideia de culpa, quando por ação ou omissão viola normas jurídicas com intenção ou imprudência, negligência mesmo. Essa é a responsabilidade subjetiva, típica do direito privado. No direito público, a responsabilidade é objetiva, independente de culpa, quer tenha agido contra o direito, quer tenha dentro das normas, a responsabilidade, se agido contra o direito, decorre de seu dever de submissão à ordem pública. Se dentro das normas, deriva do princípio da igualdade. Para configurar a responsabilidade estatal, é necessária a existência de relação de causa e efeito entre o comportamento do Estado por ação ou omissão e o dano provocado. O autor cita como exemplo que o poder público não é responsável por prejuízos causados à safra agrícola em virtude de chuvas anormais, mas é quando há prejuízo a um comerciante originado pelo fechamento de via pública. Irei tratar agora sobre o princípio da igualdade das pessoas políticas. Para facilitar a compreensão, eu vou separar este princípio de duas formas. Primeiro, numa repartição horizontal. Bom, pensando nesse princípio, a repartição horizontal seria o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estão no mesmo patamar. O que isso quer dizer? Que nenhum deles é mais importante que o outro e nenhum deles é hierarquicamente superior que um deles. Eles estão na mesma linha. Agora, tratando sobre a repartição vertical, seria da seguinte forma. Lembrando dos conceitos da competência legislativa concorrente, a União ela estabelece as normas gerais, enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles delimitam, eles suplementam esse tipo de norma para se adequar ao seu território. Bom, agora irei passar novamente para a colega Gabriela. E assim, concluímos que estudar princípios do direito administrativo é tão importante não somente para ingressar em carreira no ramo, mas para conhecer e entender as regras jurídicas e princípios que norteiam e permitem o funcionamento da administração pública.